Meus amigos, minhas amigas, o jogador Lianco, zagueiro do Atlético Mineiro, sofreu uma contusão grave no jogo de ontem, rompeu o tendão, rompimento total, e vai ficar muito tempo afastado dos gramados. Primeiro eu quero dizer o seguinte, é um ser humano, e a gente tem que torcer para a recuperação mais breve possível. Ele tem família, é um atleta, vive disso, então, em primeiro lugar, o ser humano, torcer para que a recuperação seja mais rápida, que ele dê a volta por cima e possa voltar a jogar seu futebol. Segundo ponto, Lianco é um zagueiro desleal, um zagueiro que dá pancada em todo mundo, que provoca todo mundo, foi homofóbico com a torcida do Cruzeiro. Quando o Atlético venceu o Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro, ele fingiu que estava se maquiando à beira do campo, provocando a torcida do Cruzeiro no Mineirão, Então o castigo vem a cavalo, infelizmente. Eu já disse, as pessoas têm que crer em Deus, as pessoas têm que ter Deus no coração, porque ele é um profissional e do outro lado tem profissionais. Hoje ele joga no Atlético, amanhã ele pode jogar em outro time que ele tenha provocado ou batido em outro jogador, Então é a lei da reciprocidade, é o que eu digo, o universo conspira. Repito, ninguém torce para ninguém se machucar, muito pelo contrário. Abri o vídeo dizendo que torço pela recuperação dele, é um ser humano, tem família, ok, mas é um jogador desleal, além de um zagueiro fraquíssimo, na minha visão, na minha visão ele é fraco, e acho até que o Atlético vai se reforçar jogando com o Cruzeiro, com outro zagueiro, porque eu acho o Lianco fraco. Tomou já caneta de jogador do Cruzeiro, e o Cruzeiro meteu 4-0 nos 2 jogos da Copa do Brasil em cima dele, maior tranquilidade. Então, eu acho que os jogadores em geral, agora eu estou falando em geral, deveriam repensar o seu comportamento, porque hoje eles defendem uma camisa, amanhã estarão defendendo a camisa daquele time que ele provocou, dos torcedores que ele provocou, dos jogadores que ele provocou. Então é preciso ter critérios e cuidados. Critérios e cuidados. Na vida a gente tem que ter critérios e cuidados, Fazer o bem, colher o bem. Eu sou de uma época, sou mais velho, lógico, eu sou de uma época em que o Zico fazia gol no Vasco e ia comemorar com a torcida do Flamengo. Eu nunca vi o Zico mandar a torcida do outro time calar a boca, provocar. O Roberto Dinamite fazia gol no Flamengo, ia lá com a torcida do Vasco comemorar. Também não vi jamais provocar jogador A ou B. Eles defendiam a sua instituição, e defendiam naturalmente a sua torcida, mas sem jamais agredir os companheiros de profissão ou qualquer outro profissional que estivesse do outro lado. Isso chama-se caráter, decência, dignidade. Hoje em dia não, você vê os jogadores provocando, é musiquinha, depois do jogo na internet. Vocês viram o que o Vitor Roque fez? O apelido dele é Tigrinho, colocou um tigre comendo um veado, um bicho, porque eles gostam de cometer homofobia com a torcida do São Paulo. Ele foi repreendido, apagou o post, mas o post está aí rodando, todo mundo já viu. Quer dizer, o Vitor Roque, um jogador que foi mandado embora do Barcelona, não jogou nada no Barcelona, no Betis também não, foi mandado embora da Europa, um fracasso, fracassou na Europa. Aí veio para o Palmeiras, começou muito mal, agora está metendo uns gols e já se acha no direito de provocar de forma homofóbica a torcida do São Paulo, os jogadores do São Paulo, a diretoria e o técnico do São Paulo. Homofobia é crime, viu, Vitor Roque? Tanto é que você vai ser denunciado aí, já foi denunciado pelo STJD e poderá pegar uma pena grande. Aí embora no Brasil o cara pega uma pena de 12 jogos, aí entra efeito suspensivo, na outra partida ele está jogando, é uma vergonha, ninguém respeita. Na Europa, suspenso está suspenso. Vários jogadores ficaram fora de finais de Champions League porque tomaram cartão na semifinal. Lá, há respeito e cumprimento da lei. No Brasil, infelizmente, é essa bagunça. Olha, eu vou continuar falando disso, mas antes eu quero falar para você que Nova Lima está linda. Nova Lima é uma cidade maravilhosa, muito bem administrada, e você sabe que o povo de Nova Lima está muito feliz. Olha só o recado que eu tenho para você. Tem time que vacila e acaba ficando lá embaixo na tabela, mas sempre dá tempo de reagir, E é justamente isso que a Prefeitura de Nova Lima está oferecendo agora com o PERT,
descontos de até 95% em multas e juros para quem não pagou seus débitos. Quem deixou o boleto para trás pode se recuperar, sair da lanterna e voltar a brigar no topo da tabela. Tá aí uma oportunidade de ouro, não dá para desperdiçar, né? Pois é, meus amigos, até 12 de dezembro você pode baixar o app aí da Prefeitura de Nova Lima e conferir seus débitos e ter esse desconto aí de 95%, não perca tempo. Olha, estamos ao vivo em cores, canal Jaircy Carvalho Esportes, se inscreva, tá bombando, tá legal, senta o dedo no like e a gente está junto nessa parceria, Vocês fazem o programa Jaircy Carvalho Esportes ser esse sucesso, é o único no Brasil em que o telespectador participa junto comigo. Eu agradeço a vocês pela confiança, pelo carinho e por essa parceria que a gente vai junto sempre. Então, meus amigos, eu acho que os jogadores deveriam ser jovens, eles pintam o cabelo, é outra geração, brinquinho, fone no ouvido, e provocam, deveriam parar de provocar os colegas de profissão e principalmente os clubes e torcedores. Vejam o Dudu, O Dudu disse que jamais jogaria em gramado sintético, que é horroroso, que arrebentou com o joelho dele. Hoje está no Atlético Mineiro, que tem um gramado sintético. E aí? Ele vai dizer que não vai jogar? Vejam vocês. Então, peixe morre pela boca. É preciso que os caras tenham mais cuidado, tenham eles têm tantos assessores de imprensa, por que não tem um para orientar? Olha, não faça isso é homofobia, não faça isso, você está provocando um companheiro seu de profissão, não deve fazer isso e aquilo. Mas não, os caras são assessores para quê? Para ficar barrando entrevista? Para falar, o jornalista liga e fala, não vai dar entrevista, é isso? Não é correto isso, gente. Eu acho que o assessor de imprensa e o empresário deveriam orientar o atleta em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Você vê na Europa a apresentação de jogador é de terno. No Brasil o cara vai de bermuda, boné, atravessado. Então está tudo errado. Está tudo errado. A gente vive um Brasil super violento, com instituições desmoralizadas, um país da corrupção, infelizmente, e as pessoas querem ainda incitar mais, porque o jogador dentro de campo, principalmente, deveria dar o exemplo. Não é se maquiando diante de uma torcida, cometendo um gesto homofóbico, que ele vai buscar a paz, não, ele está buscando a guerra, está jogando gasolina no fogo, gasolina na fogueira. Então eles deveriam repensar, principalmente quem tem mulher, tem filhos, tem pai, tem mãe, o cara tem em casa a sua família, ele está representando a sua família, o seu clube. Então acho que deveria ter um pouquinho mais de critério, um pouquinho mais de qualidade, nessas questões. É o que eu penso. É preciso que os jogadores entendam que hoje eles estão vestindo uma camisa, amanhã estarão vestindo a camisa do seu oponente, o oponente que ele xingou, que ele sacaneou, que ele colocou na internet. Então acho que é por aí. Deixa eu falar dos supermercados BH, onde você tem conforto, tem qualidade, tem preço baixo. Você sabe disso, Tem sempre um supermercado BH ao lado da sua casa, com ofertas especiais e o preço imbatível. É conforto, é qualidade e preço pequenininho que só o BH tem. Então, baixe o seu app a cada semana e você vai ter as ofertas. Normalmente o app te direciona para aquilo que você está acostumado a comprar. Olha que coisa legal. Somos mais de 400 lojas nas Minas Gerais, mais de 40 no Espírito Santo, a rede de supermercados que mais cresce no país. E ela é mineira e brasileira, as outras são multinacionais. Então nós somos a rede número 1 do país. Supermercados BH com Jaircy Carvalho nos 4 cantos do mundo, tamo junto, tá bombando, tá legal. Senta o dedo no like e vamos junto nessa parceria maravilhosa com essa empresa gigantesca. Um abraço ao presidente Pedro Lourenço, toda a família Lourenço, ao Bruninho, o João Pedro, o nosso Pedro Júnior, a Val, toda a família maravilhosa, o Carlito, o João Batista, o Antero, toda a família Lourenço, que sempre me trata com muito carinho, com muito respeito. Muito obrigado por tudo isso. Voltando a falar dessa questão dos jogadores hoje em dia, durante toda a semana o Vini Júnior foi manchete. Não pelo futebol que está jogando, para mim ele é um grande jogador, um grande craque, mas pelo fato de ter tido uma fé com a tal de Virgínia, que até hoje eu não sei quem é. Nunca tinha ouvido falar nessa moça. Fiquei sabendo porque eu tenho que ler as notícias do esporte e vi uma tal de Virgínia. Não sei quem é, que faz, é influencer, não sei o quê. Hoje está cheio disso por aí. Então foi manchete. Aí parece que ele teria mandado mensagem para outra menina. Eu não entro em vida particular de jogador.
Mas o Vini Júnior deveria ser manchete porque vai jogar contra a Coreia, né? Esse jogo contra a Coreia, lá na Coreia do Sul, vai jogar contra o Japão. Não, ele é notícia, né, por causa de um possível afé, que nem chegou a ser afé, que já foi desfeito. Então, gente, jogadores deveriam ter mais cuidado, é o que eu digo. Cadê a assessoria, cadê os empresários para cuidarem da imagem do jogador? Aí ele pediu desculpa publicamente, fica com a imagem arranhada, né? O Vini Júnior, que para mim é o melhor do mundo ainda, né? Se a eleição da FIFA for séria, vai dar para ele o melhor do mundo, porque ele é o melhor do mundo, joga demais, cara humilde, bacana, cuida da sua gente, cuida dos amigos de infância, um cara maravilhoso, mas, né, deveria não deixar que sua vida pessoal fosse tão exposta. E eu repito, eu não entro em vida pessoal de ninguém, porque eu não quero que ninguém entre na minha, né? Não me interessa a vida pessoal de ninguém. Mas, como se tornou uma coisa pública, é chato, né? Você quer ver uma manchete, pô, Vini Júnior vai meter 10 gols no Japão. Não, você vê Vini Júnior com uma fé, com isso, com aquilo. É muito complicado, muito complicado. Outra coisa que eu gostaria de abordar. Nós temos corrupção no futebol. Jogadores que levaram cartão amarelo, vermelho, isso e aquilo, né? E foram banidos e punidos. Na Inglaterra, um cara foi banido por 40 anos. Né? Tomou um cartão 40 anos. O Paquetá conseguiu se livrar dessa, né? No Brasil, já jogadores foram banidos e afastados, suspensos. Então, se tem corrupção, por que não pode ter na arbitragem? Pode ter, né? Eu não digo que tem porque eu não posso provar. Eu sou um jornalista investigativo, premiadíssimo com a matéria Meninos do Brasil, ganhei o grande prêmio Ayrton Senna de jornalismo, o Imprensa e Bratel, denunciei em nome de empresários inescrupulosos que levavam garotos para o exterior, fiquei 3 meses no leste europeu pegando esses garotos, fui depor na CPI convidado, né, em 2001, convidado, e através da minha matéria Meninos do Brasil, o governo criou um dispositivo que o garoto só sai do país hoje, acompanhado de um responsável, normalmente com 18 anos agora. Então foi uma maravilha, né? Conseguimos fazer isso pelas crianças do Brasil, pelos meninos do Brasil. Então, para eu dizer uma coisa, eu tenho que provar. Eu não tenho nenhuma prova contra árbitro nenhum. O que eu posso dizer é que eles são venais, horrorosos, não posso dizer que eles são venais jamais. São horrorosos, são péssimos, são fracos, né? Alguns não deveriam mais apitar, deveriam ser banidos do futebol, como é o caso do Ramon Abate Abel, que está cotado para apitar a Copa do Mundo aqui, né? Esse cara não pode representar o Brasil na Copa do Mundo, depois de tantos desmandos, né? De tantas arbitragens ruins e erros crassos que ele cometeu. Mas ninguém pode dizer que ele é venal, ninguém. A não ser que alguém tenha uma prova, aí traga a prova e nós vamos detonar, mas não é o caso. Eles são ruins. O Wilton Pereira Sampaio, o Rafael Claus, esse Ramon Abate Abel. Os menos ruins para mim é o Rafael Klein e o Daron. Para mim esses são os melhores ou os menos ruins. A arbitragem do Brasil é caótica. E não adianta a dona CBF dizer, olha, eles estão se reciclando. A reciclagem, sabe o que é? Manda o cara para a granja com o marido 2 semanas, o cara dá uma voltinha em torno do campo, come filé mignon, descansa, aí de tarde outro treininho, isso que é reciclagem. Eles afastam o cara durante 2 semanas, recolocam para apitar outros jogos e eles vão cometendo um erro atrás do outro. Né? O Abate Abel tem um problema ano passado, Palmeiras e Fortaleza deu 2 pênaltis inexistentes para o Palmeiras, em que os jogadores se jogaram na área. Né? Foi vergonhoso. E agora, essa arbitragem de domingo, catastrófica, em que ele não expulsou o Andréas Pereira, né, que pisou na canela do jogador, quase quebrou, e o Gustavo Gomes que deu uma cotovelada e o rapaz de São Paulo saiu sangrando. E o pênalti escandaloso, o pênalti mais escandaloso da história do futebol, que ele e o VAR ignoraram e foram afastados. Espero que esse afastamento seja definitivo. O senhor Ramon Abate Abel não tem a menor condição de apitar uma Copa do Mundo. Não consegue apitar um jogo no futebol brasileiro, vai apitar uma Copa do Mundo? É uma vergonha. Então eu espero que a FIFA reveja essa posição, que a CBF não o indique, porque ele não tem a menor condição de apitar uma Copa do Mundo. A arbitragem do Brasil é caótica, né, é péssima, é horrorosa, é o que nós podemos dizer até então. A única prova que nós temos foi em 2005, o senhor Edilson Pereira de Carvalho confessou o crime, vários jogos foram anulados e refeitos, e o Corinthians acabou campeão, né? Tomaram um título do Internacional. Então, isso a gente pode dizer porque está comprovado, né? Teve matérias, teve tudo. E o cara confessou o crime. No mais, ninguém pode falar nada de árbitro nenhum. Eles erram porque são humanos,
né? Alguns são péssimos demais, porque você não dá uma penalidade daquela, né? Aí gera suspeita, né? O torcedor pode suspeitar, é um direito do torcedor, mas prova ninguém tem. Então, enquanto não se provar, né, a suspeita, cada um pode suspeitar de qualquer um. Agora, a prova ninguém tem. Então, é preciso que os árbitros sejam mais bem preparados, que a CBF invista de verdade, no centro de treinamento, porque o cara que fala tem que profissionalizar. Profissionalizar é isso, né? Na minha visão. Criar um centro de treinamento, dar um preparo melhor, palestras de árbitros europeus consagrados, o Pierluigi Collina, que é o presidente da Comissão de Arbitragem da FIFA, italiano que apitou Brasil e Alemanha na final. Então, seria isso, porque dizer que um cara que ganha 40 mil por mês não é profissional é mentira. Quem no Brasil ganha 40 mil reais por mês? O cara é profissional ao extremo. O que falta mesmo é preparo. E a CBF deveria investir dinheiro num centro de treinamento. Em vez de dinheiro, tanta bobagem, né? Deveria investir num centro de treinamento decente para os árbitros se qualificarem melhor e dar oportunidade aos jovens. Porque esses que estão aí já são figuras carimbadas, né? E os torcedores não acreditam mais neles. A verdade é uma só. Olha, quanto vai ser Cruzeiro e Atlético, o clássico da próxima quarta-feira? Atlético e Cruzeiro, jogo na Arena do Atlético Mineiro. Tá aí o QR Code da Bet Nacional, dê o seu palpite. Se você tiver mais de 18 anos, hein? Divirta-se com responsabilidade na nossa Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, que está com o Jaircy Carvalho nos 4 cantos do mundo com muito orgulho. É a Bet do Galvão Bueno, o maior narrador da história, e do nosso embaixador Vini Júnior, né? Então, se você tiver mais de 18 anos, divirta-se com responsabilidade, hein? Na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, que está conosco, com o Jaircy Carvalho, nos 4 cantos do mundo e principalmente nas nossas Minas Gerais. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, com o Jaircy Carvalho, nesses 4 cantos do mundo, nesse mundão de Deus. Tamo junto, tá bombando, tá legal. Se inscreva no canal Jaircy Carvalho Esportes, senta o dedo no like. Aqui temos opinião, aqui não passamos pano para ninguém, trabalhamos sempre com a verdade, mas não somos os donos dela, né? Nós acertamos sempre, mas procuramos trabalhar com a credibilidade, com a verdade, com a transparência, que é fundamental em tudo. É isso, meus amigos, tá dado o recado, né? Se inscreva no canal, tá bombando, tá legal. Você faz o programa junto comigo, pedindo permissão ao Silvio Santos, o maior de todos, meus colegas e minhas colegas de trabalho, que essa frase é dele. Então, é muito legal ter vocês comigo no Jaircy Carvalho Esporte. Nosso diretor Rodrigo Calvoso está sempre participando com a gente também, e a gente está junto nessa parceria. Tá combinado? Olha, um beijo no coração, né? E um fim de semana abençoado somente aos que são do bem. Obrigado, minha galera. Valeu, tamo junto.